Exercício 1, letra E. Então, verificar se a função é contínua em x igual a zero. Primeiro passo, calcular o f de zero. F de zero, quando x é igual a zero, a função vale zero. Então, ficar atento que o primeiro passo é observar quanto que a função vale quando x é igual ao número. Quando x é igual ao número, a função, nesse caso, vale zero. O segundo passo é quando o x tende a zero. Então, existe uma diferença do primeiro para o segundo passo. No primeiro passo, x é igual a zero. No segundo passo, x é próximo a zero, mas se ele é próximo a zero, ele é diferente de zero. Então, é essa função aqui que vai dar uma indeterminação. Então, aqui nós vamos usar a ideia do teorema do confronto. A função seno, indiferente do que está aqui dentro, ela sempre vai variar entre menos 1 e 1. Sempre vai variar entre menos 1 e 1, certo? Aqui a função aqui, ela é x ao quadrado vezes esse seno. Então, eu vou multiplicar todos os termos por x ao quadrado. Então, multipliquei esse por x ao quadrado, esse por x ao quadrado e esse por x ao quadrado. Como o x é próximo a zero, x ao quadrado é um valor positivo. Então, esse sinal aqui se mantém, Porque quando eu multiplico todos os termos de uma inequação por um valor negativo, esse sinal aqui tem que ser invertido. Mas como eu estou multiplicando termo a termo por x ao quadrado e x ao quadrado é um valor positivo, por isso que o sinal se mantém. Observa que essa parte de dentro aqui é justamente a função com a qual a gente está trabalhando, que é essa aqui. Ó. Então, o teorema do confronto é, calcula esse limite aqui e esse limite. Se os dois derem o mesmo resultado, o do meio também tem que dar o mesmo resultado. Então, esse limite aqui, calculando esse limite quando x tende a zero, substituindo x por zero vai dar zero. Calculando esse limite quando x tende a zero, substituindo x por zero, também vai dar zero. Como esses dois deram o mesmo resultado, que é o zero, então eu posso afirmar que esse do meio também, pelo teorema do confronto, vai ser igual a zero. Então, o segundo passo está satisfeito, o limite existe e é igual a zero. Terceiro passo, o resultado que eu encontrei no primeiro passo, que é zero, é igual ao resultado que eu encontrei no segundo passo? É. Os dois são iguais, por isso eu posso falar que a função é contínua em x igual a zero. Certo? Então, o primeiro passo é uma coisa, é trabalhar com a imagem da função naquele ponto. Então, x é igual a esse valor. E o segundo passo é outra coisa, é x se aproximando desse valor. Letra H. Então, essa função aqui, certo? Aqui só uma observação, aqui ficou errado, aqui não é menor do que 1, aqui é menor do que menos 1. Você vai ver lá na lista que eu corrigi. Então, aqui não é menor do que 1, aqui é menor do que menos 1, certo? Então, o primeiro passo, em menos 1, calcular f de menos 1. Quanto que vale a função se x é igual a menos 1? Na verdade, aqui tem que ser menor do que menos 1, porque menor do que 1 e maior ou igual a menos 1 vão ter coisas iguais aqui, vão ter valores do domínio, dando imagens diferentes, não seria nenhuma função, por isso que aqui tem que ser menos 1. Então, testando o ponto menos 1, f de menos 1, quando x for igual a menos 1, está aqui, ó, igual a menos 1, aqui embaixo é menor do que menos 1, igual a menos 1, eu vou usar isso aqui, substituindo x por menos 1 ao quadrado é 1. Então, primeiro passo, ok, vamos para o segundo passo. O segundo passo tem que calcular o limite, porque aqui x é maior ou igual a menos 1, aqui x é menor do que menos 1. Então, no lugar desse 1 aqui, leia-se menos 1. Limite à esquerda de menos 1, quer dizer que x se aproxima de menos 1, mas ele é menor do que menos 1. Menor do que menos 1 é isso, então eu vou usar essa função aqui, aí eu coloco ela e substituo x por menos 1. Substituindo x por menos 1, módulo de menos 1 é 1, 1 com esse menos fica menos 1, 1 menos 1 vai dar 0. Limite à esquerda é 0. A pessoa olha aqui, às vezes, ela já fala assim, ela não é contínua, porque ela viu que esse valor aqui é diferente desse. Mas por que ela não é contínua? Então, a gente tem que continuar. Vamos ver se o problema está no segundo passo ou no terceiro passo. Então, calcula o limite à direita do menos 1. A direita do menos 1 quer dizer que x é maior do que menos 1. Maior do que menos 1 é x ao quadrado. Então, põe x ao quadrado, substitui o x por menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Como o limite à esquerda e o limite à direita, eles deram resultados diferentes, então eu vou dizer que o limite não existe no ponto menos 1. E por isso ela não é contínua. Então, ela não é contínua não é porque esse valor deu diferente desse, é porque o limite não existe.
Então, muito cuidado na hora de justificar que uma função não é contínua. A gente tem que utilizar os passos. Deu problema no segundo passo, não existe o limite, parou e fala que ela não é contínua, correto?